os aplicativos que a gente pode usar para fazer planejamento de missões do drone, né, essas missões automáticas do drone, para depois fazer os mapeamentos e os modelos 3D. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do SpanLab. Eu sou o professor Carlos Groman e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os aplicativos que a gente pode usar para fazer planejamento de missões do drone, né, essas missões automáticas do drone, para depois fazer os mapeamentos e os modelos 3D. Então, pessoal, tem bastante coisa por aí, como vocês já devem saber, né? Tem muito aplicativo. Alguns anos atrás tinha meia dúzia, mas hoje tem uma infinidade de opções. Então tem o Pix4D, foi um dos primeiros, eu acho. O Pix4D hoje chama Pix4D Capture. Tem Drone Deploy, também é um dos mais famosos, muita gente usa. A própria DJI já teve um, não sei que fim teve, um que chamava Ground Station, mas que não era grandes coisas não, para vocês terem uma ideia. Eu tentei usar logo no começo e tinha uma área ali que tinha um morrinho assim, eu queria que o drone viesse, né, imaginando o drone de um lado, o morro de um lado e depois voltasse imaginando do outro, porque ele era bem simétrico. E aí o que o drone fez? Ele foi assim e voltou de ré. Ele ia numa linha de voo, voltava na outra de ré. Então eu não conseguia imaginar esse lado aqui do morro. Olha que coisa bizarra. Nunca foi muito bom esse aplicativo aí do DJI. Depois apareceram vários outros aí, teve aplicativo brasileiro, até também tem no mercado. Um que eu vejo muita gente usando é o Drone Harmony, tem o Drone Link também. Tem o para Linux, que é o Ground Station também, que chama, que tem versões pagas e gratuitas também. E muitos deles, eles funcionam ali na base de um sistema. Antigamente, alguns eram que você pagava uma vez só e liberava funções, aí eles vão entrando naquele modelo freemium, sabe, que você libera funções dentro do software. Então você tem ele numa versão básica, aí você compra uma coisa que faz outra, aí você compra outra. Outros têm essa questão de assinatura, então você assina um plano X que te deixa fazer algumas coisas. Se você assinar um plano mais caro, você pode fazer mais coisas, né? Então tem muita opção por aí. Eu vou focar aqui em dois, que é o Drone Deploy, que muita gente usa, é um dos mais famosos, digamos assim, e o Map Pilot da Maps Made Easy, que talvez não seja tão conhecido, mas que eu acho que ele é muito legal, principalmente porque ele é um dos poucos que vai deixar você voar esse cara aqui. Vai deixar você fazer fotogrametria com um Mini 2, tá bom? Que esse cara não é muito usado para fotogrametria, muitas vezes porque ele não tem suporte nesses aplicativos, né? O Drone Deploy não voa o Mini 2. Por quê? Porque quando a DJI fez, eles não liberaram o lance lá do Software Development Kit para você fazer a programação dele. Então, não rola. Aí tem alguns programas que deixam você fazer o planejamento para ele, mas você tem que pagar mais. Tá? Normalmente você tem que pagar a mais para acessar ele. Então o Drone Link, se não me engano, e o Drone Harmony, eles têm essa opção de rodar o Mini 2, né, ou o Mavic Mini 2. Mas não é no plano básico, você tem que pagar um pouquinho a mais. Já o Maps Made Easy, ele deixa você acessar o Mini 2 direto. Então deixa eu mudar aqui. E agora eu estou aí mostrando para vocês, eu estou no meu dashboard do Drone Deploy, tá? Eu não sei porque ele não está mostrando as figurinhas aqui, mas tem alguns projetos que eu fiz. Na verdade foram só projetos, eu não tenho voado o Drone Deploy. Então, para a gente falar rapidinho de planejamento de voo, né? Como é que eu faria um planejamento de um voo qualquer? Eu vou pegar uma área aqui na USP, eu vou aqui para a área da Praça do Relógio. Então eu crio um projeto, vou deixar sem nome e vou continuar. O que eu tenho? O que eu quero fazer? Capturar as imagens de maneira manual, modelo padrão, fazer um mapa, né, e um modelo 3D só. Facade e Corridor, então já são feições que estão cinzinhas aqui, você vai ter que pagar mais por isso, fazer fachada de prédio e fazer corredor, tipo linha de alta tensão, coisa assim. Vou aqui no 3D, ele já monta pra gente uma areazinha com as linhas de voo, então ele botou um tamanho padrão, linhas de voo, ponto de começo, ponto do fim. E aí ele dá as informações pra gente, ó, mais ou menos quanto tempo de voo, quantas áreas, quantas imagens, tudo isso você pode ir dando uma ajustada, né? Ele tem essa opção aqui, o Drone Deploy de Enhanced 3D, que é que depois que ele faz as linhas de voo, ele faz uma volta, ele anda ao perímetro fazendo foto virado, olhando para dentro, que diz que melhora o 3D, mas eu não tenho certeza se melhora tanto assim. Feições aqui, features avançadas, né? Então, desvio de obstáculos, mostrar o mapa que já existe, coisas assim. Situações de baixa luz, então se o seu dia está meio nublado, tal, pode ser interessante. Aqui a câmera do planejamento, então aqui você tem que mudar. Se você muda aqui, vai mudar lá o tamanho das linhas de voo, porque a câmera vai pegar uma área diferente, né? Então, por exemplo, a gente usa muito o Phantom 4, tem aquelas câmeras mais profissionais da DJI, né? Os drones mais grandões ali. Vamos ver o Mavic 2, tá vendo? O Mavic é o Mavic Pro.
Mavic Air 2, então ele não tem o Mini 2 aqui de padrão. Então se eu fosse fazer aqui com o nosso Phantom 4, eu tiro os settings automáticos e aumento o overlap. Eu costumo trabalhar aqui com 85, 85, depende um pouco da área. Direção de voo a gente pode mudar aqui. Se eu tenho uma área que eu quero, vou mexer ela para cá, digamos que eu quero pegar isso aqui. Aí eu vou mexer nesses pontos. Esse zoom também podia ajudar, né? Então vou pegar esse ponto, vou trazer para cá. O workflow da coisa, né, o jeito de trabalhar é bem similar em todos eles. Você vai definir a tua área, definir a linha de voo, definir a altura, sobreposição, câmera e a direção do voo. Então vê que eu estou rodando aqui, rodando dessa direção, eu vou levar 23 minutos, quase 24 minutos, usar 2 baterias. Agora se eu mudar a direção do voo, caiu para 22 minutos. Não, tudo bem, a área também é meio gigante, né? Deixa eu tirar esse perímetro 3D, agora a área caiu para 17 minutos. E é assim que a gente vai indo, tá? Então, direção de voo e cadê a altura de voo? Eu quero acertar a altura. A altura acho que está lá no padrão, né? Nos settings padrão. Aqui, altura de voo. Então, aqui eu posso voar mais alto, mais baixo. Lógico, vai ficar, né, menos tempo. Mas você tem que lembrar das legislações. Lembra que tem regras aqui. Aqui na USP, por exemplo, é um problema, porque tem heliponto perto, então passa helicóptero em cima. A gente não pode voar alto aqui. E ele tem um negócio muito legal. Isso é uma coisa muito legal do Drone Deploy, que é isso aqui, ó, Flight Altitude. Então é o Terrain Awareness. Isso veio primeiro lá no MapPilot, depois o pessoal do Drone Deploy trouxe. E é isso aqui, ó. Você ajusta a sua linha de voo para o terreno. Então, se você está voando num terreno muito declivoso, por exemplo, uma serra ali, é ruim você ter uma altura fixa de voo, né? Imagina, você está voando num terreno inclinado, aí você decola daqui de cima, que é o mais seguro, e bota aí 100 metros de altura de voo. Então seu drone sobe 100 metros aqui e vai fazer o voo assim. Aí aqui você está com 100 metros, aqui você está com 200. Seu pixel vai ficar muito diferente, você não vai ter um resultado bom. Agora, se você consegue fazer o drone andar 100 metros aqui e ir paralelo ao terreno, você vai ter um processamento muito melhor, você vai ter um resultado muito melhor. E esse é o Terrain Awareness, né? Essa área aqui da USP não é muito declivosa, vamos trazer para cá que vai dar para ver melhor. Vou trazer aqui para o morro e aí vamos olhar aqui, ó. Olha aí, tá vendo? Então, cada uma dessas é uma linha de voo, né? Ele vem descendo, depois sobe, vem descendo. Então, cada um é uma linha de voo e ele ajusta mais ou menos ao terreno. Ele usa dado ali da CRTM da NASA, que está bem bom para a gente fazer esse tipo de correção e ajuda demais. E isso é uma coisa que eu dou um ponto positivo para o Drone Deploy, porque ele faz isso de graça, né? No plano gratuito você tem acesso ao Terrain Awareness. Então, isso é bem legal dele. Vou aproveitar e mostrar para vocês aqui, gente, a questão do Terrain Aware, como é que fica na vida real, tá? Então esse aqui é aquele mesmo exemplo que eu já mostrei para vocês várias vezes, né, lá de São Sebastião. E aqui eu vou pôr as fotos, tá? Vou pôr a posição das câmeras. Vou diminuir um pouquinho aqui o retângulo para ficar mais fácil de ver. E se eu trazer isso aqui para o 3D, ó, olha como é que fica. Então esse é o efeito do Terrain Aware, né? As câmeras, a posição das fotos acompanha o terreno. Então fica muito mais legal, porque o pixel ele fica mais consistente ao longo do terreno. Né? Isso aqui que é uma coisa muito legal, que eu acho que vale muito a pena de se trabalhar. E aqui, gente, a interface do Drone Deploy no tablet. Então a gente pode fazer as mesmas coisas, vocês veem que é bem similar. Também está me pedindo ali para fazer o upgrade. Vamos ver se eu dar uma olhada nessa aqui do IE, o que ele vai me mostrar. Então, ó, trouxe aqui para o IE, com esse planejamentozinho simples aqui que a gente fez. Ó. Então tem todas as mesmas coisas, né? A gente consegue alterar aqui os dados do voo, o ponto de saída, né? Consigo trazer ela como um todo, que isso é uma coisa também interessante, trazer a missão como um todo. Às vezes você determinou a tua área, mas não consegue, né? Você quer que fosse um pouquinho para lá, então você traz a área toda para cá e ajusta. Ajusta aí o terreno, a altura, terreno, tá? Online Terrain Address Not Yet Supported. Olha que interessante. Offline, né? Então, offline por quê? Bom, talvez eu não esteja muito bem conectado na internet, mas a gente vai ter o terreno aqui também. Todas aquelas outras mesmas funções. Você vê que é bem parecido, tá? Aqui no dashboard do MapPilot, o que eu consigo ver? Eu consigo ver as coisas que eu já tenho, tá? Eu tenho meus planos de missões recentes, os voos que eu fiz recentemente, as missões que eu completei. E você consegue ver as coisas aqui. Então eu consigo ver, por exemplo, essa missão que eu voei recentemente, é uma missão pequenininha lá em São Sebastião, tem algumas que são mais legais, né? Olha essa aqui. Então eu consigo entender um pouco o que eu fiz, eu não consigo planejar as coisas aqui, tá? Realmente o planejamento
ele está mais ligado ao Drone Deploy. O MapPilot ele deixa eu entender as coisas, ver coordenada, medir coisas, posso desenhar polígonos e calcular a área desses polígonos, mas eu não consigo planejar as missões aqui. Mas ele ajuda bastante a gente ver e ter um backup dos dados, baixar os dados, tá, para a nossa conta. Depois eu consigo baixar os dados, se não me engano. Deixa eu voltar aqui no Flights. Então, se eu ver, por exemplo, esse voo aqui, que foi um voo bem pequenininho aqui, é voo de teste, né? Eu consigo baixar todos os dados desse voo como um CSV ou como um KML. Isso eu acho bastante interessante para a gente depois poder visualizar, fazer figurinha de artigo, é muito legal. Então, isso é bom dele, tá? Eu gosto bastante desse programa, mas ele também está ficando um pouco caro. Tá? Deixa eu ver se eu acho o preço dele aqui para mostrar para vocês. Então aqui eu achei o preço para mostrar para vocês. Então o MapPilot Pro ele é só o aplicativo, toda a planejamento de missão é feito nele. Até pouco tempo atrás ele era só para iOS, agora ele tem para Android também, que é uma coisa boa. E eu costumo fazer o planejamento no tablet, tá? Porque tem a telinha um pouco maior e ajuda bastante. E como tem essa coisa da conta, você pode planejar no tablet e depois salvar e abrir no celular para voar, se você for voar, por exemplo, o Mini 2, que não cabe um tablet ali no controle dele, né? E ele tem alguns preços, tá? Então, se você usa o plano básico, né, o plano gratuito, você até pode processar alguma coisa por mês. Eu nunca processei nada com eles, tá? Hoje eu estou usando esse aqui, que é o plano base, tá? $50 por ano, mas eu já estou pensando seriamente em ir para o Drone Deploy, porque eu usava muito ele por conta do Terrain Awareness, né? Tá vendo? Para ter o terreno, eu tinha que estar nessa faixa aqui do plano base aqui, que eles chamam. E agora, se o Drone Deploy está me dando isso de graça, eu garanto para vocês que eu vou dar uma testada lá, tá? Então, também ele deixa fazer missão em grid, que é você fazer 2 voos cruzados um com o outro, automaticamente, mas você pode simplesmente planejar 2 voos em grade, se você quiser. E ele tem uma coisa, ele te deixa colocar um terreno customizado. Isso eu acho que o Drone Deploy não deixa. Então, imagine que você tem uma área que você voou com um drone, né? Uma vez a gente tentou pensar nisso com um projeto, você voar uma área grande com drone asa fixa, um drone que voasse bem alto e você fazer um modelo de terreno aí com, sei lá, com 20 centímetros de pixel, que é uma coisa, né, muito mais detalhada do que qualquer outra coisa que a gente vai ter, meio metro, 1 metro que fosse. E aí depois usar esse terreno mais detalhado do que os SRTM da vida para fazer um planejamento de uma missão mais detalhada de um drone de asa rotativa, de um quadricópterozinho. Então aqui você pode colocar esse custom terrain aqui, que você pode subir a tua imagem e usar ela como base para fazer o Terrain Awareness. Isso eu acho bem legal, mas eu nunca testei, tá? Vou tentar gravar aqui no MapPilot para vocês verem como que é o planejamento de uma missão. Então eu tenho aqui, ó, os meus planos de missão que eu já voei, que eu consigo olhar o que eles estão fazendo. Tá? Posso dar o sync aqui para ir mandar isso daí para minha conta lá da nuvem, lá que eu posso ver depois no desktop. E eu posso ou criar uma missão nova ou mesmo usar uma que já existe e atualizar ela. Eu vou criar uma missão nova aqui, só para vocês verem como que é a interface dele. Tá? Então, aqui eu estou em cima do IE, né? Eu vou pegar e apertar e segurar um ponto, apertar e segurar outro, apertar e segurar outro. Ele já criou um polígono para a gente. E agora eu venho em cada um desses pontos aqui, ó. Por exemplo, eu pego esse ponto aqui do meio e aí eu consigo mudar ele de posição. Trago ele para cá. E agora eu vou dar 2 tapinhas na tela aqui, mais ou menos no meio, que é o ponto de decolagem. E ele já criou algumas linhas de voo. E aí eu posso olhar a parte da interface e definir, tunar um pouquinho melhor isso aqui. Então se eu ver aqui nesse canto esquerdo de cima, olha ali, tem as informações da área, quanto que eu estou voando, quanto tempo isso deve durar, quantas imagens, quantas baterias. Posso arrastar de volta. Aqui o tipo de mapa que eu vou usar, ó, então tem alguns tipos de mapa para usar, vou deixar aqui no satélite normal. Aqui em cima estão as especificações do voo mesmo, então missão normal, missão em grid, missão linear, né, o que ele vai me deixar fazer, isso vai depender da tua conta. Altura de voo, posso mexer aqui, altura de voo. Overlap, então posso mudar aqui também, ele tem até algumas instruçõezinhas aqui de quanto deve ser mais ou menos. Você pode definir velocidade máxima, tempo máximo de voo. Rotação é uma coisa nova sim, mais ou menos, né? Tem uns 2 anos já, mas quando a gente começou a usar não tinha essa opção de rotação. Você pode rotacionar de 2 jeitos, ou você vem aqui, rotaciona, e aí você escolhe
E aí você pode fazer as coisas em conjunto, ó, vendo como é que muda o tempo da missão. Tá? Se você muda aqui, por exemplo, se eu mudar a altura, mudar aqui a rotação, então, dependendo de como ele está encaixado com a área, ele vai ser mais rápido ou mais devagar. Eu sempre tento prestar atenção, dá um pouco do zoom, nos pontos verde e vermelho aqui, porque o verde é o começo do voo, o vermelho é o final. Então, dependendo de onde eu estou para voar, eu gosto que ele comece longe de mim e termine perto de mim. Se, por exemplo, eu vou mudar o home point aqui. Vou mudar o home point aqui. Então, se eu estivesse fazendo essa missão e fosse uma área complicada, eu ia deixar assim, porque aí o verdinho está aqui longe de mim, então o drone vai começar, vai voar até lá longe, vai fazer toda a missão e vai terminar mais perto de mim, que aí ele tem bateria para voltar, porque a bateria já vai estar acabando. Tá? Então aqui isso a gente pode ver essas várias coisas aqui. A gente também pode mudar a rotação com 2 dedos. Estou girando com 2 dedos dentro da área do voo. Acho que não aparece, né, o toque na tela, mas eu estou girando com 2 dedos. E aí ele também dá para ajustar. Aqui você ajusta ali no número. E ainda tem essa opção aqui embaixo que é o Terrain Aware. Então eu posso vir aqui, por exemplo, aperto em cima do terreno, ele dá um monte de aviso, ó. Então essa seria o terreno e a linha de voo em azul em cima. Tá? E aí você pode esconder isso daqui. E aí na hora de voar, então ele não vai mostrar porque eu não estou conectado com o drone, mas vai ter um botãozinho ali no canto direito superior da tela que você manda a missão para o drone e voa. Tá? E aí ele faz tudo sozinho. E aqui eu posso também atualizar, por exemplo, se eu for lá no campo e eu quero refazer essa missão, olha, eu posso chamar a missão que eu já fiz antes e refazer. Tá? Eu tiro aqui o quadradinho, eu posso até alterar ela, posso mudar o desenho dela de uma missão que eu já fiz, ou posso refazer exatamente a mesma missão, que é uma coisa legal, né? A bem da verdade, né? Todos os programas funcionam muito bem, eu acho que a gente precisa testar eles. Tem muitos por aí. Uma coisa que eu gosto bastante do Maps Made Easy, que eu acho que eu ainda vou manter ele, nem que seja na versão gratuita, é por causa do Mavic 2, tá? Então, o Mini 2, né? Então, agora que eu tenho esse cara aqui, que eu comprei para fazer coisas um pouco mais expeditas até, né? Deixa eu voltar aqui, que a gente está conversando e na tela ali pequenininho. Então, vamos voltar aqui. Então, a ideia do Mini 2 é até para fazer coisas mais expeditas, né? Porque o Phantom é um trambolho sem tamanho, né? Pô, uma puta de uma mochila só para ele, aí você tem que levar um monte de bateria e puta um monte de coisa. E esse aqui é um negocinho minúsculo, então vai estar na mochila de campo ali normal, e eu já posso ir lá e fazer algum voo. E só o MapPilot, por enquanto, me dá o planejamento do voo em grid para o Mini 2. É porque assim, todos esses aplicativos eles fazem um negócio de pontos, então você define a área e tal, e ele vai definir waypoints, pontos onde o drone tem que passar. Então ele define os pontos das linhas de voo, e o drone tem que encaixar de um ponto a outro e vai fazendo as fotos no meio do caminho. Outros vão fazer um ponto para cada foto, tá? Mas isso pode levar a um limite do número de pontos. Vai variar do aplicativo que você está. E o Mini 2 ele funciona no modo joystick. Então é como se o aplicativo tomasse conta do teu controle. Ele gira, é como se ele estivesse mexendo o joystick na mão. Sabe? Só que ele sabe aonde tem que passar porque ele planejou aquilo. E eu fiz um teste pequeno aqui no IE e funcionou bem, tá? E achei que ficou legal. Ainda não tive coragem de botar ele numa área maior, mas quem sabe, tá? Beleza, gente. Então a ideia era essa, mostrar um pouquinho desses aplicativos aí de planejamento de voo, como é que a gente pensa ali, né, na sobreposição, como é que a gente monta as linhas de voo. Vocês veem que é uma coisa simples, não tem segredo, tem muito aplicativo para vocês testarem. Não dá para falar de todos, eu gosto assim do MapPilot, também quero testar mais o Drone Deploy, assim, principalmente pela capacidade dele de fazer o planejamento da missão no desktop, que eu acho que é uma coisa muito legal, né? Ajuda demais a gente poder montar as coisas no escritório e depois só mandar para a nuvem e acessar do celular ou do tablet, seja lá o que for. Mas eu também acho legal o negócio do MapPilot dele poder acessar o Mini 2 sem ter que pagar nada mais por isso, sem ter um extra. E ele acho que até agora é o único, tá? O Drone Deploy não acessa, outros não acessam, o Pix4D também não acessa. E eu achei isso muito legal porque abre essa possibilidade da gente fazer os voos automáticos com o Mini 2, que é uma coisa muito interessante, né? Poder levar um dronezinho pequenininho para o campo, voar, fazer ali o grid que a gente está acostumado a fazer, sem ter que carregar aquele trambolhão todo. Então faz assim, diz aí nos comentários o que é que você achou disso, qual aplicativo você usa, qual você prefere, tem algum que funciona melhor para você ou não, o que você acha que tinha que ter no aplicativo, vamos conversar aí sobre isso,
comentários estão liberados aí para todo mundo. Vamos interagir, que isso é muito legal. Aproveita aí também, se você não está inscrito no canal, se inscreve, né? Um segundinho você clica lá, já faz muita diferença para a gente, ajuda o YouTube a divulgar para mais gente isso daí, né? E também, agora no final, vou deixar vídeos aí, como sempre, vídeos que podem ser interessantes para você, que também faz muita diferença para o YouTube. Ele gosta muito que as pessoas fiquem, né, no mesmo canal, então isso ajuda a ele entender que está gostando do conteúdo e vai divulgar mais coisas parecidas e divulgar também o nosso conteúdo para pessoas que têm visualizações parecidas com as suas, tá? Legal? Então, vamos se ajudando aí e a gente vai conversando. Eu vou ficando por aqui. Para vocês todos aí, um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.